Segundo bloco do Canal Aberto, hoje com um tema muito importante, principalmente na questão das famílias e em primeiro lugar, na questão da criança, que é a alienação parental. Nós temos, muitas vezes, em órgãos penitenciários, em penitenciárias, até no CASE, aqui em Novo Hamburgo, em visitas que nós fizemos lá e conversamos com os monitores, com as pessoas, a maioria dos jovens ali, dos jovens que são internos ali, eles não têm contato ou com o pai, às vezes nem com a mãe, foram criados por uma tia, né? E a importância de ambos os genitores na formação psicológica do indivíduo, da pessoa como cidadão, né? Ela é importante, professora, ela é fundamental. Quando a senhora detecta esses casos, né, que é aquele caso mesmo em que a criança está sendo obstaculizado o acesso da criança ao pai ou à mãe, ela está sendo impedida de conviver com uma convivência sadia com um dos genitores, como é que a senhora encaminha isso? Como é que a senhora trabalha essa questão? Bom, a princípio sempre a gente busca fazer com que o genitor, digamos, consiga se dar conta do que é que está acontecendo ali, né? Eu penso assim que o nosso trabalho na psicologia vai muito por essa via de tentar realmente fazer as pessoas tornarem conscientes seus atos, para buscar realmente assim que essa criança não fique igual sem pai ou sem mãe. Porque veja, mesmo se a mãe faz alienação e ela é afastada da criança, a criança fica sem mãe. Ou se o pai faz alienação e é o oposto, a criança fica sem pai. Então, o ideal seria sempre que a gente conseguisse fazer esse trabalho de dar-se conta das pessoas de que realmente o mais prejudicado acaba sendo a criança, né? E que basicamente nessa guerra entre duas pessoas adultas que resolveram não conviver mais juntas, estão de fato rachando a criança ao meio. O que eu posso dizer assim com muita tranquilidade, que a gente observa que quando há uma alienação parental, há um grande sofrimento nas crianças, né? E que essas crianças vão crescer com ansiedade, vão crescer inseguras, seguramente vão desenvolver depressão, né? E vão muito facilmente usar substâncias químicas, álcool, drogas, para tentar lidar com o sofrimento. Fazem uma espécie de uma automedicação do sofrimento usando drogas, usando álcool. Por que a gente vê tanto adolescente hoje bebendo, né? A alcoolexia na adolescência hoje é impressionante. E posso te dizer assim que sim, que essa pessoa ela vai ter tendências suicidas, porque ela vai ter sempre muita culpa. O que é que eu fiz para o meu pai não gostar de mim? O que é que eu fiz para minha mãe não gostar de mim? Eu não fui bom o suficiente? Ela fica com o núcleo da autoestima extremamente fragilizado. E quando essa criança cresce, vira um adulto e se dá conta que sofreu alienação, seguramente ela vai odiar o genitor alienante. Essas relações nunca terminam com amor ao genitor que ficou com a criança. Elas desenvolvem um ódio tremendo ao genitor que ficou com ela, que é o alienante. Elas vão se dando conta lá pelas tantas, quando adultos, que essas histórias não vão fechando e vão começando a se dar conta e desenvolvem muito ódio do genitor alienante, né? Então veja, de qualquer forma essa criança vai sofrer de novo, já como adulto. Então é um processo de extremo sofrimento para essa criança sempre, mesmo na vida adulta. Perfeito. Doutor Sérgio, entrando na seara jurídica, quando se tem essas ações de alimentos, né, e de regulamentação de visitas, né, que é praxe, que a mãe chega lá, por exemplo, ou o pai, né, o que detém a guarda, né, ele chega e diz assim, não, eu só vou deixar o meu filho ir lá com o pai ou com a mãe dele no sábado de tarde, né? E muitas vezes ali existe um direcionamento do advogado, né, de uma das partes, né? Isso a gente vê nos tribunais acontecer. Muitas vezes tu vê lá que o advogado ele não considera a criança dentro do processo, ele considera o litígio propriamente dito, né? Com vistas a não sei o que, talvez com uma ambição ali, né, monetária, uma questão financeira, e a criança fica em segundo plano, né? Como é que o senhor lida com isso no dia a dia no trabalho mesmo como advogado?
Infelizmente, ainda há colegas, né, que pensam assim ou que agem assim, mas o número é reduzidíssimo. Hoje em dia, a cultura da mediação, né, a cultura do entendimento do pró-criança, de nós colocarmos a criança acima dessas questões da família, como citou a doutora. Esse casal, ótimo, tudo bem. Se a realidade hoje social é separar, é divorciar, né, tudo bem, não tem problema. Não esqueçam que em algum momento de amor, de carinho, de união, de afeto, vocês trouxeram um novo ser. E a advocacia, tanto quanto a psicologia, está estudando muito isso. Desde vamos dizer assim, do escritório do advogado até os tribunais superiores, a criança tem que assumir um papel importante, porque é quem vai nos representar no futuro. Então, se você tem aquele dito assim, o que você está fazendo para um mundo melhor para o seu filho, ou coisa parecida? Não, eu estou preparando o meu filho para ser melhor para o mundo, porque se você deturpa a vida, o cérebro, uma criança no nascedouro dela, na formação dela, nós temos hoje os problemas sociais, né, lotando conselhos, lotando os próprios casos, como você falou. Mas, graças a Deus, a gente estuda bastante, e o meio jurídico já transporta-se para colocar a criança em foco sempre. E, além do mais, os institutos jurídicos, como você citou, pensão, guarda, né, o outro da própria divórcio, são tudo distintos. Uma pessoa não pode se dar o prazer de proibir um filho de conviver com o pai porque ele não paga a pensão. Isso são questões totalmente diferentes. Não, dá um adjetivo pejorativo, não paga a pensão, não vai ver Esse o filho. vagabundo não está pagando pensão? Não, gente, sem vergonha? Não, Sim. isso não pode existir em qualquer das ciências. Não pode existir no jurídico, não pode existir na nossa vida em si, na base da nossa vida. A pensão alimentícia é um direito que a criança tem ou que aquele necessitado tem. Essa mesma criança tem o direito a ser alimentada e a ter o convívio sadio com ambos, os genitores e mais. A alienação parental atinge avós, vizinhos, até os vizinhos são atingidos. Gostavam daquela criança e aí aquela família daquele genitor alienado, ela é toda alienada. É um processo destrutivo em cadeia. Também é importante a gente não perder de vista, agora com a tua fala, doutor Sérgio, me ocorreu lembrar que não é só, às vezes, o genitor do sexo oposto que faz alienação. Não. Às vezes a avó faz alienação, às vezes as tias fazem alienação. Né? Também outro aspecto importante é que a alienação, às vezes, acontece durante o casamento. Também. Não só na separação. O que a gente percebe é que a alienação vai acontecendo durante todo o casamento. E óbvio que na separação isso de alguma forma eclode, mas ela já vem acontecendo às vezes há muito tempo, do tipo, teu pai não presta, teu pai não tem jeito mesmo. Ou então quando o marido diz assim para a esposa na frente dos filhos, tua mãe não tem jeito, tua mãe coitada, não consegue nem limpar isso aqui direito. Sim, isso é alienação parental. Já é. Né? Tem casos de alienação, não sei se eu vou colaborar com o debate, mas até porque eu não estou na condição de debatedor, estou na condição de mediador, mas tem aqueles casos da família lá que tem 4, 5 filhos, e tem uma filha que se dedica a cuidar da mãe. E aí ela começa a impedir o acesso das outras filhas, dos irmãos. Porque agora a mãe não pode. Às vezes até começa a administrar os bens da própria da mãe, da pessoa idosa, né? Isso também pode ser considerado um caso de alienação? Não, no caso não, porque não envolve criança, é o tipo de. Quando a gente pensa em alienação parental, sempre vem a figura da criança, né? Mas esse tema teve uma abertura de debate em 2014 com a doutora Cláudia Barbedo. Ela é professora da Uniriter, nossa Uniriter aqui em Canoas, e estudou-se a alienação dos idosos. Né? Estudou-se bastante na época e ela continua pesquisando, mas só que é um instituto diferente da alienação tratada com crianças. Existe o que você falou, sim, eu me apodero do meu pai, da minha mãe e infelizmente questões financeiras de alienação por interesse vai começando a tirar os outros irmãos, os netos, isso acontece, mas está em estudo ainda no Brasil, tá? Perfeito. Nós não temos uma definição jurídica ainda clara disso, mas procurando a doutora Cláudia Barbedo existe. E na alienação a gente vê isso acontecendo sim. Por exemplo, o pai vai vir buscar a criança no sábado e aí a mãe diz, mas ela tem aniversário de uma amiguinha no sábado, não vai dar.
Um homem há poucos dias relatou isso para mim. Eu ia buscar ele vê a filha só de 15 em 15 dias. Vejam que absurdo. Só que tem um outro aspecto que na psicologia a gente observa muito. Esse pai, ele tem uma tendência abandonativa. Porque veja, como é que ele pode aceitar ver a filha só de 15 em 15 dias? E foi isso que eu indaguei a ele, mas por que tu aceitaste isso? Porque ele também fica numa zona de conforto. E bom, daí ele diz assim, e aí eu fui lá para pegar a guria, daí a minha mulher diz, hoje ela vai no aniversário. E eu disse a ele, o que tu fizestes? Nada. Então a gente vê que também tem uma tendência de abandono já, que fica tudo nesse saco alienação parental. Então por isso a gente tem que observar com muito cuidado, e foi isso que eu devolvi para ele. Me parece que ficou confortável para ti. Mas a minha filha disse que não queria ir. Eu falei, tu te dá conta que os filhos testam o nosso amor? Os filhos testam permanentemente o nosso amor. Eles dizem, eu não quero. Sim. Mas para a gente dizer, tu és importante para mim e tu vais comigo sim. Porque tu me faz muito bem. É um resquício do passado, uma cultura milenar onde o pai era só o provedor, né? E isso. A maioria dos pais hoje já não é mais assim. Hoje nós encontramos os pais lutando pela convivência com os filhos e respeitando esse direito. A senhora nos traz o Instituto do Abandono Afetivo. Exato. Mas o abandono afetivo em si, ele traz resistência de acordo com as pessoas. Porque, por exemplo, vamos supor que eu passe por uma situação dessa. Eu tenho uma determinada resiliência para aguentar assim. O efeito da alienação, que ele existe, e quanto mais alienação, mais eu canso e eu acabo desistindo. Essa é a teoria antiga. Isso mesmo. Deixa crescer, deixa lá ter seus 20 anos, que aí vai me procurar se quiser. Não, gente, não é. Tem que manter o posto como a senhora falou. Exatamente, perfeito. Nessa situação, eu conheço um caso muito difícil, assim, e eu conheço muito bem. Eu conheço uma pessoa que ela nasceu, a mãe dela engravidou de um namorado e os avós dela proibiram que essa mulher queria o casamento obrigado, né, na época disso, do casamento obrigatório, arranjado, e o cara saiu, foi embora e deixou a mulher grávida, e nasceu essa criança. Essa criança a mãe trabalhava de empregada doméstica, foi criada pelos avós, e depois a mãe casou, essa menina veio morar com ela, e ela não conheceu o pai dela, né? Não conheceu o pai. E quando a casa encontrava, né, viu o pai e a mãe, ou as tias escondiam a criança. E essa criança não conviveu com o pai. E depois a mãe casou, teve mais irmãos, né? E o padrasto, claro, sempre cuidou dela, mas sempre teve a diferença de não ser filho. E nunca ninguém perguntou para ela se ela queria ver o pai ou não, né? E uma coisa que me chama a atenção, eu conheci a família bem, né? E eu fiquei sabendo, e aí um dia eu sabia do nome do pai dela, que era um ex-sapateiro, e eu era presidente do Sindicato de Sapateiros. Por acaso, o Cláudio lá do sindicato e o seu Hugo, que era da Associação dos Aposentados, estavam separando as fichas de empresas falidas e tinha o nome da fábrica que o pai dessa pessoa trabalhava. E eu fui procurar na ficha, achei a ficha dele com a foto. Nem a foto ela conhecia do pai, sabe? E eu tirei uma cópia e entreguei para ela. Ó, esse aqui é teu pai. Ela levou um susto, né? Imagina. E aí ela foi atrás para descobrir o pai. O pai tinha ido morar em Porto Alegre. Fazia 2 anos que ele tinha falecido. E ela não conheceu o pai dela. E assim, ó, sempre teve conflitos em Dia dos Pais, coisa e tal, por ela não conhecer. E aí vem isso, de não ter o compromisso com a filha, não procurar. A mãe escondia, né, achando que
que estava prejudicando ele. Ele, no caso. Na verdade, a menina sofreu todos os problemas e as sequelas. Isso. Hoje ela tem netos e ela não pode dizer para os netos onde... Ou teve filhos, neto, não pôde dizer quem é o avô e coisa e tal. Esse é uma pessoa que eu conheço muito bem, sabe? Na E Amazônia chamam isso de filhos do boto. Filhos do E Boto dizem que cor-de-rosa. sempre o filho do boto é a cara do boto, né? E o boto, nas noites de lua cheia, sai do mar e vai ter com as moças da cidade, depois vai embora. E aí os filhos do boto nascem todos iguais ao boto, porque eles precisam de alguma referência para saber quem são. Numa televisão aí que está acontecendo isso, É? né? Que tal do filho do boto, né? É lamentável que isso aconteça, É. porque uma criança sempre vai procurar o pai. Exatamente. E essa pessoa que eu conheço, ela tem esse trauma de não ter Sim, conhecido. porque os pais são referências psíquicas fundantes para nós. E pior, não tem nem no documento dela de registro de nascimento ou carteira de trabalho o nome do pai. Já deu o caso dela chegar, pedir emprego numa empresa ou conversar, tá, o nome da mãe, tá, e o nome do pai. Ah, não tem pai. Como não tem pai? Tem uma história interessante de um senador americano. Ele também aconteceu a mesma situação, ele não teve pai, teve só mãe, né? E ele conta então que ele ia na missa todos os domingos e sempre entrava depois de todo mundo e sempre saía antes de todo mundo, porque o padre, ao finalizar a missa, sempre chegava perto de alguém e convidava a pessoa para finalizar com ele a missa. E ele morria de medo que o padre viesse nele e perguntasse de que família tu és, quem é a tua mãe, quem é o teu pai. Como ele não tinha essa resposta, ele criava no imaginário dele que essa hipótese poderia acontecer. E fugia. Antes de terminar a missa, ele saía correndo. Sempre. O padre, muito perspicaz, observando a cena, percebeu que ele saía. E num domingo, o padre resolve terminar a missa 10 minutos antes. E para do lado dele, no público, segura ele e diz: vamos finalizar a missa. E pergunta: quem tu és? E o menino não tinha resposta. Ele perguntou: quem é teus pais? O menino não tinha resposta. E esse padre, extremamente perspicaz, diz para esse menino: tu és filho de Deus. É igual a todos nós. E isso vira uma biografia desse senador americano que conta isso na biografia dele e diz que a partir deste momento ele se sentiu como filho de alguém. Gente. Ou seja, isso fala o quanto nós precisamos dessa nossa pertença fundamental, das nossas raízes, né? Quem é a minha mãe, quem é o meu pai? Porque senão nós estamos com a nossa identidade ceifada também, né? Isso é fundante para nós psiquicamente, né? Com certeza. Nos casos, doutor Sérgio, naqueles casos assim que tem uma criança numa disputa ali e se sabe que um dos genitores é um criminoso, é um usuário de drogas, né? Como é que se dá essa visita daí? Tem esses problemas, né? Ele já foi desqualificado lá pelas circunstâncias da vida, né? A mãe chega e diz: o teu pai é um drogado, é um vagabundo, é um criminoso. Isso é alienação parental. Porque seja quem for o pai, a espécie, a condição, se é profissional ou cultural, entendeu? Ele é o pai. Exato. O problema deveria ser descoberto antes de se relacionar com aquela pessoa, se ela imaginava que não teria condições para ter um filho. Bom, a partir deste momento, ele é o pai e o direito de ter esse pai é daquele filho. Se a justiça, através dos processos legais, torná-lo incapacitado de ter com aquele filho, de ter segurança, quer dizer, for determinado judicialmente, claramente, né, que ele não pode ter convívio, bom, aí é uma outra coisa. Agora, a condição de usuário de drogas, a condição de ter cometido um crime, isso não tira a condição de pai dele, que nem a morte tira, né, Fernando? Mesmo se ele estiver preso. Não, inclusive há o direito do filho conviver com o pai que esteja preso. Isso é assegurado na nossa legislação. Sim. Então, essas condições acessórias do ser humano, elas vêm, com certeza, são reais, mas têm que serem tratadas no caminho certo. Sim. Porque primeiro a criança e o direito da criança à convivência com ambos os pais
a condição que eles forem. Exato, eu até te parabenizo por essa tua fala, porque sim, é muito importante a gente se dar conta disso, né? A gente pode criticar o pai e a mãe da gente, mas ninguém pode criticar o nosso pai e a nossa mãe que a gente fica incomodado, né? A criança da mesma forma, né? O fato de que um pai seja drogado, como tu disses, né, não desqualifica ele como pai, se a relação que ele tem com aquele filho não seja uma relação de violência, né? Porque relação de carinho, de amor por aquele isso, filho. eu na verdade assim sempre escuto com muita apreensão esse discurso assim de mas o pai é drogado. Todos nós somos drogados de alguma forma. A questão é qual é a nossa droga. Tem homens que a droga é a mulher, né? Tem mulheres que a droga é o relacionamento com um homem, que é uma droga, né? Sim. Tem, tem droga para todo mundo de tudo que é jeito, né? Sim. Tem pessoas que comem demais, tem pessoas que bebem demais, né? Enfim, se formos pensar nisso, nenhum de nós estaria habilitado para ser pai ou mãe de alguém, porque eu não sei, eu não quero jogar apenas para o alto, mas todos nós temos lá os nossos subterfúgios, né? As nossas linhas de fuga. Eu estou querendo amenizar um pouco esse nosso sentimento sobre o pai ideal e a mãe ideal, né? Estou querendo dizer assim, que para a criança aquele pai e aquela mãe, se para a criança foram ideais, está bem. Resolvido. Está resolvido. Porque às vezes o que a gente supõe como algo que não é ideal para a criança, não é ideal para a nossa criança. Mas para aquela criança, eu sempre me lembro de um menino em Porto Alegre, na antiga Vila Dique, antes da Vila Dique ser demolida e virar aeroporto, né? Na época eu trabalhava com pesquisa com aqueles meninos e meninas daquela vila, né? E ele diz assim para mim, e eu trabalhava com a questão do fracasso escolar, e ele diz assim para mim com muito orgulho, quando eu crescer quero ser igual ao meu pai. Eu disse, o que teu pai faz? Ele falou, meu pai é papeleiro. Eu disse para ele, teu pai é um grande homem, ele trabalha. Quem sou eu para dizer para aquele menino que o pai dele não... O pai dele é um trabalhador? Condição... Ponto. Bom, deixa ele achar que o pai dele é um grande homem, para depois ele achar que a professora é uma grande mulher e se identificar com a professora e se identificar com outras pessoas. Agora, quem não consegue se identificar positivamente com o próprio pai, com a própria mãe, não consegue mais isso com ninguém na vida. É verdade. Perde toda a referência. Perde toda a referência. Perfeito, doutor Sérgio. Então, muito cuidado que a gente tem que ter. E às vezes a gente faz isso no social. Um dia eu vi uma professora dizendo, numa pesquisa também, o que vai ser desse guri se o pai só serve para passar cola na fábrica? Imagina! Isso é uma forma de violência muito grande que a gente faz, né? E a gente vê muito isso também, né? Isso... O Betinho tem uma inserção muito grande na periferia, né, Betinho? Sou morador com orgulho do bairro Santo Afonso. Exatamente. Então, assim, isso aí não é uma questão de poder aquisitivo da pessoa. Sim. Tá? Sim. Porque a relação ali, aí tu vê as famílias ali, e não que não tenha família numerosa nas outras áreas, mas ali a gente vê algumas famílias numerosas. A mulher lá com 5, 6 filhos, e eles vão ficando tudo ali, vai ficando tudo, já tem o puxadinho ali atrás, e tá todo mundo junto. Na verdade é isso. Por exemplo, tem uma situação que a gente lutou muito no bairro. Teve um período que a S-Sul, hoje é a RGE, né? A S-Sul queriam tirar os moradores que moravam embaixo de linha de transmissão da S-Sul, que pegava ali da subestação do bairro Charlau, que ela saía dali até Cachoeirinha, né? E ela passava no meio do bairro Liberdade, Santo Afonso, né? E nesse trajeto morava cerca de 1.100 famílias embaixo. E ali as famílias moravam, era um pai mais 5, 6 filhos já casados, e moravam ali embaixo também. E aí a gente pedia a mudança da torre, não tirada das famílias, e aí a gente conseguiu isso. Mas esse fato é um convívio direto, né? E muitas vezes, as brigas entre as famílias, entre eles, mas acabam se acertando morando ali. Sim. Que todo mundo fica em roda de pai e mãe. Perfeito. Nós vamos, infelizmente, nos encaminhar para o final do programa, né? Passou 1 hora aí desse grande debate. Eu quero agradecer muito
o nosso sempre vereador Betinho Có pelo apoio que ele nos deu e pelo engajamento dele nessa causa, que ele também é um militante aí da Associação Brasileira Criança Feliz. Um agradecimento especial ao Dr. Sérgio de Moura Rodrigues, que é uma pessoa que tem um conhecimento profundo nessa área. Um agradecimento especial à Universidade de Fevale por sempre nos fornecer profissionais da mais alta capacidade, como a professora e doutora Denise Quaresma. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou deixar 1 minuto para cada um de vocês fazerem as suas considerações finais e a gente encerra o programa, iniciando pela senhora, doutora. Olha, diante disso tudo, o que me resta dizer é que realmente a gente tem que ter um cuidado muito importante com os nossos filhos, porque de fato os nossos filhos, eles precisam muito de pai e de mãe, e reforçar o que eu disse antes, que não existe ex-pai e ex-mãe para nenhum ser humano. Perfeito. Que pode haver ex-mulher e que pode haver ex-marido, mas jamais que a gente possa matar o pai ou a mãe de qualquer filho humano. Perfeito. Né? Betinho Có, suas considerações finais, 1 minuto. Bom, da mesma forma, eu acho que a questão da alienação parental, esse debate é importante e que, mais uma vez, a gente reforce e tem que incentivar e conversar que a criança não pode ser uma vítima e não pode ser discriminada perante um casal. Né? A história que eu contei, ela é verídica e eu sei o quanto essa pessoa sofre de não ter esse convívio, de não ter conhecido o pai e quando querer conhecer já tinha falecido. Né? E aí culpa a mãe ou o pai dela que não procuraram, não acertaram. E essa é uma vítima da discriminação. Né? E eu espero, né, que isso não siga, que esse debate ele tem que ser importante porque a criança vem ao mundo num ato de amor, né? E ela tem o direito, o pai separado ou não, de ser respeitado e não ser discriminado, né? E assim como o próprio casal, né? Porque não deu certo, cada um cuide da sua vida. Eu acho que isso é muito importante. Tente montar outra família, mas a criança ela não pode ser um jogo de interesse nesse meio, nessa questão da alienação parental. E muito obrigado. Perfeito. E estamos à disposição. Seja sempre bem-vindo. Doutor Sérgio de Moura Rodrigues, suas considerações finais. Bom, agradecer a oportunidade, né, do nosso amigo Fernando Marco nos traz, agradecer a Vale TV, agradecer os conhecimentos que a senhora nos trouxe, né, do vereador Beto também, e reforçar, né, que a alienação parental tem que ser enfrentada de frente e diariamente. E a comunidade novo-hamburguense está de parabéns, é uma comunidade ativa nesse sentido, embora as resistências externas sejam muitas, mas você falou da Fevale, a Fevale é uma parceira da Associação Brasileira Criança Feliz, e eu convido a todos que nos assistem para conhecer a Associação Brasileira Criança Feliz. Nós temos um site, né, já há 10 anos no ar, trabalhando especificamente esse tema, e venham conosco para quê? Para proteger quem? Nossos filhos, os nossos futuros representantes, esses seres que nós trazemos para cá e temos que, acima de tudo, respeitar e garantir uma vida digna, que é esta aí. O direito a pai e mãe, mesmo que separados, mesmo que na condição que seja, inclusive, né, cumprindo penas. Pai é pai, mãe é mãe, né, e o resto a gente administra. Perfeito. Então nós agradecemos a sua audiência e retornamos domingo que vem, desejando a todos uma boa semana, uma boa segunda-feira e até domingo que vem às 9 horas da noite com mais Canal Aberto.